Olá, nossos amigos da Connect TV por todo mundo, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Que a gente não sabe a hora que vocês estão assistindo, já que nós estamos por todo o planeta. Estamos lá em Algarve, em Portugal com a Connect TV, aqui no Brasil com a Connect... ao contrário, lá em Algarve com a Connect TV, aqui no Brasil e nos Estados Unidos com a Connect TV. E além de todas as outras mídias que diz o meu amigo Silvio que não há barreiras para a internet, não é isso, Silvio? Então, ainda vamos... Ainda não. No Brasil ainda não. No Brasil é parcial, mas ainda tem. Então vamos tocar no nosso mais um X da questão, desse 26 de setembro de 2025. Temos muitos temas interessantes, e eu vou abrir para que nossos amigos que estão aqui ao vivo com vocês possam também cumprimentá-los. Silvio Braunar. Bom demais estar aqui para mais essa edição do X da Questão, como você já mencionou, pela internet. Tirando o Brasil, não há fronteiras, meu amigo. Estamos aqui na minha Milford, aqui no Commonwealth, aqui da Nova Inglaterra, pertinho de Boston, temperatura agradável, hoje dia de sol. Vamos aí repercutir os acontecimentos desse hospício brasileiro. Vamos fazendo um ping-pong e vamos voltar para o Brasil com meu amigo Renato. Olá, meu caro professor, o Silvio e também o Galante lá dos Estados Unidos, Jefferson de Barueri. Mais uma vez estamos aqui, então, né, para repercutir, comentar, discutir vários assuntos aí, políticos principalmente, né, envolvendo o Brasil e o mundo. Discordando um pouquinho do Silvio aí, que tirando o Brasil não tem barreira, mas tem muita barreira, né, na China, que agora é, segundo o Lula, o principal parceiro, e lá parece, né, que o Lula quer trazer até chineses para controlar, para ajudar a controlar a mídia aqui, e lá a gente vê que cada vez mais o homem fecha, inclusive agora com restrição religiosa na China, mais severa ainda. Pois é, já começaram as falações aqui contra a esquerda, mas na verdade nós estamos aqui para saber o que é que está acontecendo pelo mundo, né? Embora, evidentemente, todos os nossos espectadores saibam que a gente tem uma certa tendência de direita, mas a nossa extrema-direita hoje está o Maurício Galante, né? Que não é de extrema-direita, mas posicionado à extrema-direita está. Como vai, Maurício? Tudo bem, Pilão? Silvio, grande abraço aqui do Texas, né? E Renato também, grande abraço, obrigado por me convidarem, e é uma grande satisfação estar aqui com a Connect TV, X da Questão, e vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá, temos muitas coisas. Eu acho que a gente poderia começar, já que nós estamos aqui meio 50% Estados Unidos, 50% Brasil, que o nosso amigo Eudes, lá de Portugal, deu bolo em nós de novo, faltou de novo, mas nós já mandamos descontar o jeton dele, não vai receber esse mês não. Mas eu estava, inclusive, comentando, só para a gente começar, eu estava comentando com o Jefferson por que é que nós estamos com tantas faltas do Eudes, né? E ele, na verdade, está fazendo entrevistas, porque em Portugal está agora acontecendo as eleições das autarquias, para presidente da Câmara, para os vereadores, e é uma coisa nova lá para a região, principalmente de Algarve. Então ele está fazendo debate com todos os candidatos, e está sendo uma coisa muito interessante para a Connect TV de Algarve. Aqueles que nos assistem aí em Portugal, se quiserem dar uma olhada, todos os candidatos estão sendo entrevistados pelo Eudes e pela Connect TV. Mas vamos para os nossos assuntos. Eu vou começar, então, como eu disse, já que está misturado Estados Unidos e Brasil, vou começar pelo Lula na ONU. Eu acho que é um assunto que rendeu algumas manchetes aqui nesses últimos dias, e eu não sei o que foi que o Lula disse ao Trump, mas com 39 segundos, o Trump falou que deu química. Eu não sei exatamente o que eles conseguiram conversar em 39 segundos. Só para vocês poderem comentar quanto a isso, eu fiz um comentário para uma rádio Nova Difusora de Osasco aqui, a semana antes de ontem, dizendo que provavelmente o Lula chegou perto do Trump, como ele tem pouco vocabulário, ele deve ter dito assim: Trump, I love you. E o Trump deve ter ficado com a química ligada em função disso. Mas a gente, brincadeiras à parte, a gente sabe que tem muita coisa envolvida por detrás disso. Silvio Braunar, vamos começar por você?
Sim. Lula na ONU, vamos lá? Aquilo lá foi um show de horrores, né? Eu não sei o que dizer. Sabe, o negócio de vergonha alheia não é nem mais vergonha alheia. O cara fez um pronunciamento de 17, 18 minutos, sabe, metendo o pau nos Estados Unidos, metendo o pau no Trump, metendo o pau no unilateralismo, você entendeu? E ele achou que estava lá abafando. Tanto é que, né, a plateia é a mesma claque, né, que é o mundo esquerdista, o mundo globalista, lá estava tudo aplaudindo. Ele que... Você falou, desculpa, que eu entrei nesse negócio de falar sobre a fala dele, mas o que mais impressionou foram esses 20 segundos do encontro dele com o Trump. Os dois não falam português, então já ficou ali bastante complicado. Os dois não falam, nem o Trump, e nem inglês, né? Não. Eu tô só no português. Não, você entendeu? Você entendeu? E aí... eles acharam que, tipo assim, olha, tava lá abafando e tudo mais, e depois a gente ficou sabendo, né, o Trump estava lá bem atento, né, com a sua equipe lá no backstage, na antessala, né, assistindo todo o pronunciamento com tradução simultânea, tanto em inglês quanto em legenda, para não perder absolutamente nada. Então a grande jogada foi que o Trump falou tudo aquilo, e pela primeira vez, o Galante pode falar melhor do que eu, ele acompanha esse mundo político, pela primeira vez numa assembleia, é a primeira vez, numa assembleia da ONU, um presidente americano faz um apontamento específico a um país democrático, entre aspas. É a primeira vez que isso acontece. Já houve contra a Rússia, contra a Irã, essas coisas e tal, mas nunca, absolutamente nunca, né, se teve um apontamento, sabe, uma observação direta sobre o sistema político democrático do Brasil. Então isso aí foi uma coisa que realmente impressionou, tanto é que na menção daquela equipe, né, que não era pequenininha não, descobrimos depois que tinha mais de 100, o pessoal ainda está aqui fazendo seus passeios, gastando aí na Costco, gastando aí na TJ Maxx, entendeu? Vendo ali a Times Square, todo mundo passeando, gastando dinheiro público. Então, aqui a impressão que ficou é que esse pessoal está muito mais preocupado com a agenda, né, nesse pronunciamento, e a observação do Trump era justamente para colocar o Brasil de volta aos trilhos. Não aquele 100% de trilhos, mas pelo menos uma coisinha básica para voltar lá pelo menos até 2018, quando o Brasil ainda tinha, apesar das suas fanfarrices, alguma coisa de respeito às liberdades e também ao processo de um país do mundo livre, acompanhado aí com a grande nação dos Estados Unidos por mais de 200 anos. Então essa é a minha observação. Foi patético, continua sendo patético, tá? A surpresa foi tão grande porque aquela retórica de que o Trump não quer falar comigo, ele não quer falar comigo. O cara estava se borrando, você entendeu? Para pelo menos dar uma ligação, para pelo menos... Mandou todo mundo. Ele mesmo diretamente não tinha e não teve a coragem de fazer esse acesso. Então, o que o Trump fez? Assistindo lá todo aquele pronunciamento dele e também observando as entrevistas, e obviamente que ele está muito bem municiado a respeito das falas dessa coisa que está na desgovernança do Brasil, e aí ele fez o contato direto. Falou, olha, gostei muito do cara, você entendeu? Tem uma carinha boa, é claro que não é verdade isso, né? Só que não. Então, esse aí foi o grande toque que o presidente da maior nação livre do mundo livre, entendeu? Fez para trazer pelo menos essa liderança, já que é assim que a gente tem que considerar, né, de volta ao caminho para conversar, porque o negócio é político, não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com absolutamente nada que não seja um processo normal, regulatório, ao qual a população tenha o direito de escolher se ela quer continuar com esse demônio, né, na estrutura da administração brasileira, ou se ela quer ter uma outra opção para poder votar livremente. Essa é a minha observação de pessoa comum, tá? Foi o que eu senti e realmente continuo muito envergonhado com essa... O Brasil virou um hospício,
Tá? A nossa elite brasileira virou um hospício, eles realmente não têm a observação necessária, eles não têm a inteligência necessária para poder entender que o negócio é o seguinte: a América é para os americanos. Leigh Monroe, o Galante mencionou isso no programa que a gente fez anteriormente. A América, não é que os Estados Unidos vai entrar e vai salvar e vai curtir. Não, é a linha democrática. Esse é o mundo, o mundo ocidental. Foi assim que foi formado e é desse jeito que é para ficar. E aí o Brasil está querendo brincar de participante de uma outra turminha, entendeu? E é claro que eu tenho que dar uma bronca no Deodoro da Fonseca, porque ele causou tudo isso. Essa república, esse golpe de república fez com que isso acontecesse e a gente está pagando muito caro e pode pagar muito mais caro ainda. É verdade, Silvio. Deixa, antes de eu passar para o Galante, já que ele foi citado com direito à réplica, deixa só passar pelo Renato, porque o que é que nós vimos lá, conforme o próprio Silvio falou, né? Foi o aceno do Trump ao Lula, e a gente costuma ouvir por aí que a vaidade é o pecado preferido do diabo, né? E ao ouvir isso, ô Renatão, os petistas ficaram alvoroçados. Mas, na verdade, o que é que vem agora depois da ONU? O que é que a gente pode esperar? Você tem alguma visão disso que pode acontecer a partir daqui, ô Renato? Olha, professor Pilão e nossos telespectadores mundo afora, é o seguinte, foi patético realmente, porque o Lula, primeiro, ele com a Espanha, se eu não me engano, né, que criaram um movimento aí chamado de uma defesa da democracia, foi no segundo dia lá, e eles excluíram justamente o Trump, o governo Trump, o anfitrião. No discurso do Lula, ele não citou o nome do Trump, porque nós já dissemos aqui que o Trump não cita o nome do Lula em nada. Foi a primeira vez agora, e ele, com esse aceno, ele esvaziou a narrativa do Lula, totalmente. Eu só queria colocar, que eu não coloquei na apresentação, nós estamos aqui em São Paulo, né, divisa com Osasco, agora é 17 graus após o fim oficial do inverno, né? Mas voltamos lá, o professor, e realmente a esquerda brasileira toda, a partir do Lula e dos seus capanga, né, dos seus adoradores, eles ficaram em êxtase com o aceno. Só que não era isso que eles esperavam. Basta ver as fotos que foram feitas, e eu acompanhei todinho os dois discursos, tanto do Lula como do Trump. E no início, depois que o Trump começou a falar, que o Lula estava junto com a turminha dele ali, a Janja, o Lewandowski e os outros dois, porque a comitiva do Lula, é bom destacar que ela foi muito menor do que normalmente ele leva para a ONU, justamente por causa das medidas do Trump. Então o Trump esvaziou aí o trem da alegria que o Lula iria levar para Nova York. Tanto é que alguns ministros, né, como o da saúde, nem foi, porque o visto dado a ele era restrito, se eu não me engano, aí de 5 quadras, 5 quilômetros, acho que é menos, do entorno da ONU. E é humilhante. Então, foi muito menor a comitiva do senhor Lula dessa vez. Mas, quando o Trump começou a falar, o Lula e a sua turminha estavam, inclusive, de uma forma muito mal educada, que foi hoje também com o Netanyahu, eles estavam conversando e esperando justamente o Trump ele falar alguma coisa contra o Brasil, mas chutar o pau da barraca. Era esse, inclusive, segundo consta, o discurso oficial. E aí outra foto também, que a esquerda brasileira é patético. Eles põem lá, olha, como o Trump estava interessado no discurso do Lula. Mostra uma foto do Trump em pé, assistido da sala. Gente, qualquer pessoa com mínimo de inteligência que vai discursar depois quer ouvir o que o anterior está falando. Isso é a coisa mais normal, então, não do Trump. Aí, depois que o Trump realmente abandonou, né, diante daquela coisa feia lá que aconteceu, no teleprompter não funcionando, escada rolante não funcionou, fizeram boicotar o Trump. Só que ele falou bravo também, né, falou muitas coisas contra a ONU, o Estado que está,
porque a ONU está em frangalhos, sem o financiamento dos Estados Unidos. Tem um departamento que já está em Nairobi, acho que é Quênia, na África, porque não tem. Segundo informações, a ONU, com o dinheiro que tem, só dá para funcionar em Nova York até dezembro. Não sei se o Galante tem essa informação. Mas aí, depois que o cara falou, olha, o Trump está falando de você, Lula. Aí ele voltou a atenção, deu uma risadinha sem graça, só que isso aí esvaziou a narrativa do Lula, que sempre falou que o Trump não queria conversar. Vem conversar. E aí vem o Brasil falando que o Lula não tem agenda para atender o Trump. Ora, o assunto principal do Brasil sempre foi o tarifaço, a reunião. O Trump propôs e o Lula fugiu. Agora talvez quer falar só por telefone ou numa teleconferência. Então é isso que vai acontecer. E olha só, para encerrar, gente, desculpa aí alongar, mas o Lula agora quer condicionar o seguinte, ele só vai se reunir com o Trump se não houver mais sanções. Piada brasileira, que parece que o Lula achou que realmente ele soltou aí uma química boa. Falam que é um outro tipo de química que teve, entendeu? Mas a gente volta a falar sobre isso. Com certeza, Renato. Ô Maurício, deixa eu perguntar para você duas coisas. Primeiro, eu achei que o discurso foi Trump sendo Trump. E Lula falou que ele podia falar em função de tudo que ele está dizendo ao longo desse tempo todo. E nós temos um novo ingrediente hoje, eu não sei se por aí estourou antes daqui, deve ter estourado provavelmente, né? Foi ontem à noite, no final da noite, que o Trump baixou novas tarifas, né? 100% para medicamentos, armários de cozinha 50%, mobiliários estofados 30%, caminhões pesados 25%. Ou seja, tem muito dessas coisas por aqui, está atrapalhando a nossa economia, então esteja taxado, né? Esteja taxado, está taxado e nós ainda estamos com 50% na grande maioria dos produtos. Você acha que tem algum desdobramento positivo para o Brasil, essa fala do Trump, o meu amigo Maurício? Tudo bem. Então, o presidente Trump conseguiu economizar o dinheiro do pagador de imposto brasileiro, né? Quem diria? Então, com a atitude dele de limitar os vícios do trem da alegria brasileiro, o pagador de imposto brasileiro deveria agradecer ao presidente Trump de a comitiva não ser 3 vezes maior e gastar milhões e milhões de dólares comprando bolsa da Gucci, passeando em Nova York. Então, vamos agradecer ao presidente Trump. Segunda coisa que o Brasil pode aprender é entender como o presidente Trump opera. Ele é uma pessoa imprevisível para quem olha de fora e não entende como ele opera. A questão da Rússia, vou trazer a questão da Rússia e da Ucrânia. Ontem mesmo, inclusive, coloquei no meu Instagram essa notícia aqui. Depois da reunião com o presidente Zelensky na ONU, ele falou que a paciência dele acabou e que a Ucrânia tinha plenas condições de virar o curso da guerra, ganhar a guerra e ainda recuperar os territórios perdidos para a Rússia. Então, é um discurso muito, muito importante, com ramificações tremendas, que passou embaixo do radar da mídia, porque a mídia está aí falando do embate político, ao invés de conversar sobre as ações que falam mais alto. Então, essa ação, os Estados Unidos vai fortalecer a Europa, já fez um acordo de 5% de defesa com os países da Europa, vai fortalecer a Ucrânia e dar uma lição para o Brasil. Ou seja, o Trump, desde o início que ele assumiu o governo, ele deu todas as oportunidades para o Putin para fazer as pazes. Ou seja, ele foi lá, tentou com o presidente Zelensky, naquele fatídico encontro no Salão Oval, em que ele basicamente expulsou ele de lá, tentou com o presidente Zelensky fazer a paz, foi lá na Europa, trouxe eles a razão, olha, não tem como ganhar essa guerra é uma guerra de atrição. Foi lá com o Putin, fez a reunião com o Putin, chamando ele para negociar. Quando ele viu que o Putin era a parte que não quer negociar, e inclusive ele tem a ajuda da China, do Irã, da Coreia do Norte, e do Brasil. Os países do eixo do mal. E da Índia, inclusive, né? Deu 50% de tarifas
na Índia, porque a Índia compra o petróleo da Rússia. Ou seja, Ô, ele está aí ô, 8 Galante, meses sem tentando... contar que 100% nos remédios também atinge em cheio, né? Exatamente. Então ele ficou 8 meses tentando construir aí uma ponte de diálogo para que se acabe a guerra na Rússia. Então ontem, a guerra lá na Ucrânia, ontem ele deu esse discurso que ele mudou de curso e isso é exatamente o que vai acontecer com o Brasil. Ele tem avisado desde o início, olha, Brasil, vocês estão tomando a posição assim, estão errados. Brasil, olha, tá aqui tarifa para vocês, se vocês mudarem o curso da política interna, de perseguição, de prisões, de julgamento. Enquanto ele fazia esses apelos, enquanto ele colocou taxação no Brasil, o Brasil foi lá e julgou a revelia, esse pessoal todo aí do Rio de Janeiro, um processo sem pé nem cabeça. Então o Brasil não saiu do curso. Aí, se você está falando sobre tarifas novas aí, eu não estou a par, porque eu acabei de chegar no meu gabinete aqui e estou vendo aqui que o James Comey, foi o que eu tinha falado no programa da Jovem Pan, que o James Comey e o Obama estavam na lista para serem presos. O James Comey acabou de ser indiciado criminalmente. Exato. E o próximo da lista, já vou soltar aqui o furo. O próximo da lista é o Obama. Porque é sobre o assunto que eles criaram o factoide da Rússia, a mando do Obama, e indiciaram o Comey aqui por ter mentido para a Comissão de Segurança e Justiça do Congresso, do Senado. Então, o mandante desse relatório foi o Obama, e o Obama é o próximo a ser que ele está já arrolado no Tribunal do Júri. Isso foi um Tribunal do Júri, não é o Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça formou o Tribunal do Júri. Então você tem os jurados, são cidadãos residentes que fazem isso, que indiciaram ele. Então eu estou vendo isso aqui. Se as nossas tarifas vão entrar contra o Brasil, é mais um recado que talvez seja a última chance que o Brasil tem de trocar de rumo. Então, com esse discurso na ONU, com a atitude dele, que foi óbvio, um sarcasmo, ele não elogiou o Lula de maneira alguma, ele falou todas as atrocidades democráticas que o Brasil tem cometido, e ele fez ali um sarcasmo com o Lula. Então, essa sinalização das últimas tarifas, vem aí um tsunami de sanções contra o Brasil. Outra notícia que passou embaixo do radar ontem, foi autorizado 420 milhões de dólares para ajudar os movimentos democráticos de Cuba, da Venezuela e da Nicarágua. Não foi o Departamento de Estado. Aquele dinheiro que era da USAID... A mídia não vai falar, a mídia não fala nada, Galante, a respeito disso. Exatamente. Então, não foi mencionado o Brasil, mas eu tenho certeza que foi algum dinheiro para o Brasil também. 420 milhões é muito dinheiro. É $1 bilhão. Ou seja, a ponte de diálogo foi tentada várias vezes. O Brasil se recusa, e com essa atitude do presidente Lula, se recusa. Claro, ele está com uma amarrada com a China. Não vai aceitar de maneira alguma. Então nós vamos ver aí um embate no padrão da Venezuela, um embargo talvez, a retirada de embaixador, e aí todos os espaços diplomáticos que vêm após um país cortar relações, fazer embargo econômico, e só quem tem a perder é o pagador de imposto brasileiro, é o cidadão mais humilde no Brasil, pobre, porque é aquilo que a gente está conversando aqui, a aristocracia brasileira, no final das contas, o Trump está fazendo justiça que a justiça brasileira não está fazendo. Ele está fazendo doer no bolso da aristocracia brasileira, dos empresários, dos industriais, que continuam patrocinando eventos do Superior Tribunal de Justiça. Vai lá ver as empresas que patrocinam a comunista, presidente do Superior Tribunal de Justiça falar. Vai lá ver os eventos que patrocinam os eventos do STJ. Vai lá ver as empresas que patrocinam lá o fórum do BTG. Dá uma olhada nas empresas. Então esse pessoal vai sentir no bolso. Claro que o trabalhador vai sentir mais ainda, mas isso vai desestabilizar a teia social, a teia política do Brasil, e vamos rezar para que essa ruptura da teia social e política e da ordem social no Brasil não custe vidas de pessoas. Mas eu vejo um mar muito, muito tempestuoso para o Brasil nos dias que virão. Só uma observação, desculpa, professor, só em cima do que o Galante está falando, nunca se viu tanto as refinarias de petróleos russas serem atingidas, né, Galante? Você já observou isso nos últimos logo depois da fala com Zelensky,
houve um ataque em Moscou que atingiu 44 alvos em Moscou, o maior ataque de drones. O Moscou está com 950 quilômetros da fronteira da Ucrânia. E Moscou estava em chamas na quinta-feira à noite, logo depois que o presidente Trump falou que a Ucrânia tem condições de ganhar a guerra. A produção de gasolina e de diesel da Rússia, desde o dia 1º de agosto até agora, caiu 25% por conta dos ataques, Silvio, que você está falando, dos ataques às refinarias. A Rússia começou, ontem eu estava vendo esse reporte, que a Rússia começou a racionar a venda de gasolina nos postos e fez uma moratória de exportação de diesel e gasolina. Sabiam disso? Então, o Brasil que se cuide, porque o Brasil que importa hoje 60% do diesel produzido pela Rússia, que a Rússia exporta, né? Que a Rússia exporta, tem moratória. Colocaram a moratória de 1 mês e que pode se estender a 2 meses. Se continuar os ataques nas refinarias russas, não tem diesel no Brasil. Será que os empresários do ramo de transporte do Brasil estão entendendo isso? Que o Brasil não tem refinaria, o Brasil compra diesel da Rússia e que daqui a 2 meses pode faltar diesel no Brasil? Aí tá aí. Sim. Vamos ter greve de caminhoneiro, não porque os caminhoneiros fazem greve, é porque não tem diesel para rodar na estrada mesmo. Serão obrigados a parar, né? Em cima disso, aí o que o Galante falou sobre o financiamento para as democracias da América Latina, em torno de 420 milhões, uma dessas possibilidades é de investimento justamente na parte de refinaria e na parte do processo dos insumos para o agro, que o Brasil também não tem, né? São investimentos. Isso aí são os contatos underground, né, para a parte que realmente quer o desenvolvimento do país, financiado pelo governo americano, o mesmo governo americano que na administração passada colocou o Brasil na situação em que se encontra hoje. Então, o que o Trump nada mais está fazendo é que limpando a sujeira que o velhinho fez na administração passada, tentando limpar. A Autopen. A Autopen. É verdade, galera, é verdade. Renato queria falar. Diga, Renato, o que você quer falar, Renato? Não, eu complementei só que realmente aí os caminhoneiros não vão parar por causa de greve e ideologia, mas vão parar porque não vai ter diesel. E o Zelensky também, ele agradeceu até o encontro que ele teve com o Lula, mas ele salientou também em entrevista, não sei se foi no discurso também, que o Brasil ajuda a financiar a guerra da Rússia, a invasão da Rússia contra a Ucrânia, comprando óleo, diesel e outros insumos aí da Rússia, não é isso? O Zelensky enfatizou isso. Com certeza. Na verdade, o Brasil provavelmente não é. O principal fornecedor de diesel do Brasil é a Rússia, né? A gente tem comprado muito diesel lá. E não é só diesel, a gente compra também fertilizantes, enfim, uma série de coisas. E a grande realidade é que o mundo é todinho interligado, não tem jeito, ninguém produz tudo. Então não tem nada de errado a gente estar comprando de outros países, né? E nem tampouco que Rússia seja fornecedora. A única coisa é que as coisas precisariam entrar um pouquinho, pelo menos, né, nos eixos. Se não entrar 100%, que entre pelo menos um pouquinho nos eixos. Eu ouvi atentamente a fala do Galante e eu fico aqui do meu lado torcendo para que não ocorra, viu, Galante? Porque é muito triste, é pesado, se essas coisas acontecerem, será uma coisa pesada. E eu não estou nem falando, você falou, pode ser que tenha mortes, não sei o quê, não estou nem falando de guerra e nem falando de outras coisas, mas só economicamente isso pode representar muito negativamente para a economia brasileira. Bom, mas vamos caminhar um pouco mais, vamos falar um pouquinho de outras coisas também, embora esse seja um assunto eletrizante, né? A gente não consegue se soltar muito dele, porque a economia é toda ela, como eu disse, interligada, e o mundo todo ele interligado. Mas deixa eu perguntar um pouquinho para vocês aí, se vocês acompanharam a questão da autorização para ação penal contra os parlamentares, né? Ou seja, a tal da PEC da blindagem. Na verdade, o Senado já recusou a PEC da blindagem, né? E nós ainda temos outras rodadas, né? O que é que vocês acharam aí do fato da PEC da blindagem não passar? Vocês eram a favor, eram contra? Como é que vocês veem isso? Podemos começar por você, Renatão? Sim, pode ser, sim, professor. É o seguinte, aquela PEC das prerrogativas, né? Apelidada da blindagem, bandidagem, eu tinha certeza, 150%
se é que vocês me entendem, que ela não iria passar do jeito que quiser, porque colocaram até o jabuti lá também do voto secreto. O que eles queriam realmente, se não tivesse o voto secreto, eles repor o que estava na Constituição de 1988. Tá entendendo? Não, não tiraram nunca. Era só obedecer aquilo, Renato. Desculpa. Em 2001, 2003, não sei se é 2001 ou 2003, retiraram, sim. Ficou só a parte do parlamento. Só falar. Desculpa. Não, exatamente. A PEC agora era para repor o que houve de mudança em cima da Constituição. E eles não entenderam isso, porque está na cara que quem está mandando no Brasil hoje, no Executivo, que é o conluio com o Judiciário, é o Judiciário que está mandando no Brasil. A gente está vendo isso aí no julgamento, que o Trump está de olho, e o Trump, pelo que eu entendo, ele não vai voltar atrás. A imposição é o seguinte: houve perseguição. No Brasil está havendo o uso absurdo do judiciário para prejudicar adversários políticos. E isso não é democracia. Pelo que eu entendo, desde que me conheço por gente, olha que faz tempo, isso ocorre em ditaduras. Isso ocorre em ditaduras. Então, tem que mudar. Mas tem que mudar se eu espero a partir de 2026, quando espero ter um Senado de verdade, um Senado que cumpra a sua função constitucional, que é de, pelo menos, analisar processo de impeachment contra ministros. E aí vai regulando um pouco essa harmonia entre os poderes. Porque pode haver agora a harmonia, mas não está havendo independência. É o judiciário, através do Xandão, que está comandando o Brasil. Ele interfere em tudo. Tanto é que agora, até para tirar um pouco o Careca do foco, né, o Eudino que está entrando nessa seara, por absurdo, abrir de novo um inquérito envolvendo a família Bolsonaro, não é só o Bolsonaro, envolver os filhos dele também, todos os filhos, no caso da pandemia. Então, Flávio Dino, eu acho, e há boatos, né, há informações, e a minha bisavó já dizia que onde há fumaça há fogo, e o Flávio Dino vai ser o próximo a ser sancionado, já ficou sem visto, também aí pela lei Magnitsky, né? Magnitsky. E deve ser, porque um cara, ele está achando que está mandando no Brasil, mas o brasileiro, o outro lado, a outra parte, uma parte bem maior, que é de conservador, de cristão, é maior. Esses brasileiros do bem, eles estão de olho nisso, gente. Aí agora a esquerda também está levantando, batendo no peito, que foi a manifestação da esquerda do último domingo que fez mudar tudo. Não, ali foram shows de artistas, e aqui não é crítica, porque eu já gostei de todos, mas são artistas em decadência. Foram shows que levaram gente ali. Ora, se o Gilberto Gil, Caetano Veloso e outros tantos aí falarem que vão fazer um show aqui em Osasco, não precisa nem da Rede Globo anunciar, vai gente. Esses caras ainda estão na memória de alguém. Então foram shows pagos com dinheiro do Tesouro Brasileiro, foram shows em prol da esquerda e dessa excrescência que está ocorrendo no Brasil, que é o uso do judiciário. Mas essa PEC eu sabia que ia cair no Senado, porque lá também agora já está havendo uma briga entre as duas casas, do professor. Já está havendo, se houve uma química boa, né, entre o Trump e o Lula, está havendo uma química péssima já entre o Mota e o Alcolumbre. Apesar de serem do mesmo time lá, mas há também ali os ciúmes, e o governo está encontrando muito problema no Congresso, né? Está encontrando muito problema. No Linde e a sua mulher, a Gleice Hoffmann, não estão resolvendo nada, ao contrário, inclusive a CPMI do INSS está batendo de frente, inclusive com o STF, porque a coisa ali na CPMI é que vai esquentar realmente no Brasil, viu? Contra os roubos, o maior escândalo da história brasileira também contra os velhinhos do INSS. É verdade, sim, Renato. Eu acho que vale a pena daqui a pouco a gente dar uma passada pela CPMI também, porque eu acho um assunto muito importante. Nós estamos falando de milhões, né, de aposentados. Deixa eu só perguntar para o Maurício Galante se você tem acompanhado a questão da PEC denominada da blindagem ali, que seria das prerrogativas
dos parlamentares, você tem acompanhado? O que é que você achou? Como é que você viu isso? Isso chegou a ser comentado aí nos Estados Unidos? Depois o Braunat dá para a gente um alô lá do lado dele, que lá tem bastante brasileiro, né, o Braunat? Mas o pessoal não está aqui. Não. O pessoal não está ligado nisso. As coisas que acontecem no Congresso brasileiro não chegam nem na mídia, e as pessoas não têm interesse também, porque aqui o Congresso está ocupado também com funding, né? Com o problema do dia 30 de setembro agora não ter funding. E o Trump fez uma coisa excelente, né? Porque tem sempre essa ameaça do partido que não está na situação, diz que não vai aprovar o orçamento para continuar o funding. Aí o Trump, sabendo que 90% dos funcionários públicos são democratas, né? Doaram para as campanhas democratas, ele falou, beleza, não vai ter funding, então vamos faz a lista agora de quem vai ser mandado embora. Então ele está... Ele deu a ordem para mandar embora 40% da força de trabalho, 40% como o Musk tinha pedido com o Doge. Então já tem uma lista de 40% dos funcionários que vão ser mandados embora no dia 1º, caso dia 30 de setembro agora os democratas não aprovem o Stop Gag. A gente chama de Stop Gag, que é uma resolução para poder continuar o funcionamento do governo, o funding do governo, né? Então, o orçamento, Brasil, orçamento. Chama-se orçamento, Galante. Orçamento. Isso. O inglês sai primeiro aqui, né? O budget e funding. Então, o que me impressiona no Brasil é que um terço da Câmara foi aí eleita na esteira do PL, na esteira do presidente Bolsonaro, na esteira do conservadorismo. E esses caras não conseguem fazer absolutamente nada. Qualquer iniciativa que eles levantam como bandeira, a esquerda pega spin, né, e vai lá e aprova outra coisa que é para arrebentar, distorce, faz uma coisa que é para arrebentar a direita. Foi assim na primeira CPMI do 8 de janeiro, eles foram enganados ao vivo e a cores. Está sendo assim nessa CPI da CPMI do INSS, está sendo assim. A anistia, o projeto da anistia está sendo assim a mesmíssima coisa, que é a questão da anistia. Agora estão falando em dosimetria, que só isso é passivo de anular a própria comissão, porque se foi aprovado no texto em plenário para se estudar uma anistia, e a comissão está estudando a dosimetria, ora, não é anistia, então anula a comissão, porque a comissão tem que falar uma coisa apenas, que é anistia, e não dosimetria. Então, assim, e a questão dessa da blindagem é a mesma coisa. A intenção era acabar com o foro privilegiado e virou um projeto de blindagem. Então, assim, onde é que está os conservadores? Qual o poder político que eles têm? É incrível isso, é incrível. Fala, Renato. Galante, se sobre essa PEC que estão mudando o nome de anistia para dosimetria, só aí já mostra a ignorância que a imprensa quer incutir na população. Porque, pela Constituição, indulto, que eu sei, quem dá é o presidente da República. Indulto ou perdão de certas penas. Anistia é o Congresso. E dosimetria, como o nome já disse, é de responsabilidade de juiz, dos ministros que dão a pena, e eles vão fazer a dosimetria. Não é o Aécio, o Paulinho da Força, nem Michel Temer que vão dizer dosimetria de pena, tá entendendo? Então aí já mostra o conluio que há entre agora os três poderes para mudar. Anistia, quem dá é o Congresso. Deixa eu falar. Para poder mexer com dosimetria, o Silvio, já passo para você, eles teriam que mudar a pena das leis. Aí poderia, não tem problema. O Congresso pode mudar a pena das leis. Aí pode, não tem problema. Só que imagina o que acontece. Vamos imaginar que você tenha lá 1 milhão de, não sei o número, mil pessoas que estão hoje presas por algum daqueles crimes que consta ali na dosimetria do 8 de janeiro, todos eles têm pena reduzida. Todos eles ao mesmo tempo. Quer dizer, para você arrumar uma coisa que está errada, você arruma o todo, né? Tem umas coisas que são assim, impossíveis de se calar perante as coisas que estão acontecendo. Pode falar, Silvio. Não, o que eu ia dizer que é o seguinte, isso aí é uma grande embromação, é uma grande empurrança de barriga.
Esse Congresso e essas personalidades da elite brasileira são um bando de FDP, você entendeu? Porque eles sabem o que eles estão fazendo com esse negócio de dosimetria. Empurrar com a barriga, porque eles já sabem que lá no finalzinho isso é inconstitucional, que isso de dosimetria, como o Renato mesmo mencionou, é uma incumbência do judiciário. É ele que tem que fazer na hora da pena, da penalização. Ele diz, olha, o cara poderia pegar 70 milhões de anos, mas eu vou dar aqui um dia, tá? Com uma multa de 2 bananas. Seria a mesma coisa. Então você vê que não há realmente uma política de poder, de querer resolver o problema dos outros. Eles estão querendo resolver o problema deles. Essa turma de centro-esquerda, metido aí a disfarçado de centro-direita, que é o centrão, eles querem continuar aí nas entranhas das tetas do poder, você entendeu? Manuseando, fazendo o que eles querem, que eles sempre fizeram desde que a República é República. Um bando de sacripantas. É verdade, Silvio, mas a PEC... Desculpa, não, eles sabem, Galante. Galante, eles sabem que eles estão fazendo que é justamente para ser cancelado, que é inconstitucional. Eles sabem disso. Eles só estão empurrando com a barriga, achando que daqui a pouco o Trump morre, daqui a pouco a Magnitsky não vem mais, daqui a pouco muda o governo americano. É isso que eles estão fazendo. A carta do governo americano é clara, aliás, a carta do Trump é clara. Olha, sem oposição livre, não tem reconhecimento de governo. A gente não vai reconhecer esse governo. É simples assim. Faça a coisa certa. Como diria aquele negro americano, que eu esqueci o nome agora, Galante. Do the right thing. É só isso. Eu esqueci o nome dele. Deixa eu pontuar aqui. Quem vai assistir esse programa pode pensar que os Estados Unidos querem impor a democracia no Brasil. E o que não é fato. O que o Silvio falou está correto. Eles não vão reconhecer o governo brasileiro caso as eleições do ano que vem não tenham oposição formada. Mas a questão não é que os Estados Unidos quer impor uma democracia. A questão é que os Estados Unidos quer impor que o Brasil cumpra o contrato, que é o contrato que o Brasil tem, já falei isso no último programa, na OEA, na carta de formação da OEA, de se comprometer em ser uma democracia. O Brasil assinou esse contrato, o acordo de 2001, inclusive de São José, que é a Carta para a Democracia, de promover instituições democráticas, não perseguir opositores políticos. Então, a imposição que o Estado está fazendo eu não faço comércio com você, toma aqui tarifa, ou eu ameaço fazer um bloqueio econômico contra você, se você não cumprir o contrato que você tem com a gente. Porque caso o Brasil não tivesse um contrato, como o Irã não tem, como a Coreia do Norte não tem, ele não pode fazer uma sanção econômica por motivos políticos contra a Coreia do Norte. Por quê? Porque a Coreia do Norte não é signatária de acordo nenhum com os Estados Unidos. Então, mas o Brasil é. O Brasil não só com os Estados Unidos, como todos os países da OEA. É verdade. Muito bem esclarecido, Galante. Obrigado. Deixa eu só fazer um outro comentário, porque a mídia mais tradicional, ela vive dizendo que os Estados Unidos estão interferindo na soberania brasileira. Não está interferindo em nada. Ele tá fazendo as coisas nos Estados Unidos, é o que acontece lá. Ele fala assim, bom, tudo bem, você faz o que você quiser aí, só que fazendo desta forma, tem taxação. Fazendo desta forma, nós vamos cortar coisas. Enfim, ele está dizendo, para eu negociar com você, assim, você não quer negociar comigo? Não tem problema, continua a sua vida aí no Brasil, como? Com o seu judiciário, com o seu parlamento, com o seu presidente. Não estou interferindo em você, só estou dizendo que para nós assim não serve. Então, isso é importante porque o discurso da mídia tradicional é que a soberania do Brasil está sendo dilapidada, né? E isso tem sido um mote de campanha do Lula, né? Desde logo. Deixa eu só dar um pitacozinho rápido antes da gente mudar de assunto. Nós estamos aí com cerca de mais 10 minutos só de programa. Mas deixa eu só dar um pitacozinho com relação à PEC da blindagem, que também é uma outra coisa que foi defenestrada pela mídia, né? Por que a gente achou ruim que apareceu essa PEC da blindagem? Por que todo mundo aplaudiu que ela não fosse aprovada, etc. Porque a gente não confia nas instituições brasileiras. A gente não confia nas instituições brasileiras, é isso. Porque se a gente confiasse nas instituições brasileiras, não tinha o menor problema essa PEC da blindagem.
Está correto. Porque está escrito na Constituição que para poder processar um parlamentar, o parlamento tem que autorizar. Exatamente. Então, era a Constituição, não estavam colocando nada demais. É claro que a hora que a gente vê que, não, mas se tiver estupro tem que pedir, se tiver morte tem que pedir, se tiver roubo, é claro que isso soa muito ruim, e realmente é muito ruim, mas se você tivesse um parlamento confiável, a hora que chegasse lá e falasse assim, olha, meu amigo, o José matou a mãe dele, o parlamento fala, prende o cara. Não teria nenhum problema. É que como a gente não confia no parlamento, automaticamente você fala que não pode passar essa PEC porque está protegendo os parlamentares. Mas, na verdade, o que o parlamento está fazendo é tentando manter as suas prerrogativas. E por que está tentando manter as suas prerrogativas? Porque se a gente pegar o que está acontecendo hoje no Brasil, se você pegar o STF, por exemplo, você tem 11 ministros, 8 foram indicados pelo PT. Você vai para o Supremo Tribunal Federal, você tem lá no Supremo Tribunal Federal, você tem no Supremo Tribunal de Justiça, você tem 34 ministros, 28 foram indicados pelo PT. Tribunal Regional Federal, 27 juízes, 22 indicados pelo PT. 141 desembargadores brasileiros, 92 indicados pelo PT. Ou seja, você tem uma tendência muito forte. E aí o que o Galante comentou a respeito da direita não conseguir se mobilizar, não conseguir se movimentar, é por causa disso, porque tudo chega no Supremo e o Supremo bloqueia. Então, eles não conseguem fazer andar por causa disso. Então, o que eles estavam tentando? Ter de volta alguma coisa que aí sim, Silvio, hoje está inscrito na Constituição. Direito de fala é livre, né? É cláusula pétrea. E essa também não tem sido respeitada. Então, o que eles quiseram com essa PEC da blindagem é isso. Mas hoje você tem Supremo Tribunal, Justiça, toda degringolada. Você tem, pelo que eu acabei de falar, Parlamento, todo degringolado. Você tem a parte do Executivo gastando muito mais do que tem condição e está estourando tudo quanto é orçamento, estourando todas as suas vidas. Ou seja, você está com o país completamente desnorteado. Então, teria que ter um caminhão aí de melancia, dar uma freada para ver o que acontece. Mas vamos tentar fazer mais um item antes da gente ir embora. Tem um monte de coisas para a gente falar, mas eu queria comentar, porque toda essa reviravolta aí da química do Trump e coisas mais, acabou dando uma reformulada no quadro político brasileiro em termos de pesquisas, né? As pesquisas mais recentes do IPESP, que datam de, não sei se é 24 ou 25, não sei se é de ontem ou de antes de ontem, dá 50% de aprovação do governo Lula. Ou seja, ele tirou 7%, ele cresceu 7%, né, de aprovação. E também a desaprovação, né, ou seja, a recusa dele, a desaprovação, também diminuiu. E aí eu queria ouvir de vocês o seguinte, isso se mantém? Como é que fica isso? Isso aí tem uma mudança política? O quadro muda? Ou isso não acontece nada? Essa pesquisa é para quê? Para quê essa pesquisa? A avaliação do governo federal. Tá, esse é o grande problema. Me desculpa, deixa eu entrar nessa seara aí. Não, primeiro, não é que eu não acredito em pesquisa. Até existe pesquisa. Eu, quando estudante de comunicação, lá em 1982, você entendeu? Eu entrei para uma equipe, né? Me contrataram lá porque eu precisava de dinheiro. Estava estudando, estudante é pobre, né? Estudante não tem grana, ainda mais no Brasil. Então eu entrei para fazer pesquisa no Gallup. E eu fazia as pesquisas direitinho, entendeu? Entrava numa casa, pulava duas, atendia outra, se não tivesse, atravessava a rua e fazia todo o processo. Bairros de classe média, bairros mais simples, bairros de classe D e tudo mais. Mas é que tá, existia uma honestidade no processo que a gente fazia do Gallup, dentro do próprio Gallup, que um dia existiu, foi muito bom, hoje não existe mais. No Brasil, eu não tenho como confiar, como você acabou de mencionar, sabe, o comando das instituições, elas estão contaminadas. E os institutos de pesquisas, hoje, no seu geral, também ele é contaminado. Não dá para você fazer uma avaliação exata. Isso aí sempre vem quando o cara toma uma paulada como essa última que ele tomou lá da ONU, de acabar com essa narrativa de que o Trump não quer me atender, não, ele não quer falar comigo, né, e tal.
Então, ele sempre vem com essa ondinha de pesquisa sobre aprovação, sabe, dessa persona que eu prefiro não denominar. Você entendeu? Então é esse o ponto. Isso aí é para consumo interno da própria mídia, daquelas cabecinhas ocas. O povo brasileiro mesmo, lá na ponta, ele não está sabendo de porcaria nenhuma, porque ele não está interessado. Ele está interessado em saber se o Flamengo classificou ontem, você entendeu? Se o Palmeiras, essas coisas. O povão, ele não está ligado nisso. Isso aí é só para consumo da imprensa, para colocar lá naquele jornal nojento, você entendeu? E ficar batendo em cima daquelas mentinhas já dominadas, que esses são aí os pequenos tiranetes, como diria a Carmen Bruxa. Você entendeu? Desculpa, a Carmen Lúcia. Entendi. Os pequenos tiranetes estão lá assistindo o jornal. É só para isso só. E a eleição é o ano que vem, no final do ano que vem. Então, o que eles estão fazendo é mantendo o remedinho de tutela sobre esse tipo de população para dizer para ela, olha, a gente está bem aqui, dá para se reeleger. E a verdade é o seguinte, a gente nem sabe se vai ter eleição nesse país no ano de 2026 para 2027. Ok, Silvio, deixa eu só pedir que vocês, por gentileza, sejam um pouquinho mais rápidos que não, desculpa, eu fui muito longo. Eu que fui muito longo. A produção está dizendo que nós temos mais 5 minutinhos. Renatão, deixa eu perguntar a mesma coisa para você. A virada do Lula, porque o Lula passou a ser aprovado. Ele estava reprovado, quase desidratando, quando o Trump começou a mandar as sanções para o Brasil. E em cima dessas sanções do Brasil, ele encontrou um discurso, e esse discurso fez com que ele revertesse essa tendência de queda. Como é que você vê isso? Professor, é o seguinte, eu faço minhas palavras do Silvio a respeito de pesquisa. Jamais eu vou duvidar de pesquisa cientificamente feita, realizada, divulgada também com ética, né, com honestidade. Mas a pesquisa eleitoral no Brasil, ela foi sacaneada há muito tempo, tá entendendo? E a gente de comunicação, a gente sabe como os caras manipulam a pesquisa bem feita, desde a produção dela até a divulgação, que aí a imprensa comprometida com o esquema pega os cortes necessários e faz. Então, o principal é saber, o Lula sai nas ruas hoje? Por questão de segurança? Não é. O Lula, quando ele já era conhecido bastante, ele arrastava multidões. Hoje, o líder que leva, mesmo estando preso injustamente, é o Bolsonaro. Qualquer líder de direita hoje convocar, vai. A esquerda, para levar um pouquinho. E o presidente do PT, lá de ex-prefeito de Araraquara, me fugiu o nome dele agora aqui, ele falou, a esquerda perdeu, não conseguimos levar. Só levou, repito, porque levaram artistas em todas as capitais e em todas as grandes cidades no último domingo. Se não levasse artista, não tinha gente com bandeiras vermelhas do MST lá. Então a pesquisa ela é sacaneada e a prova disso. Cadê o Lula na rua? Eles fazem as pesquisas, só para terminar, eles fazem pesquisa aqui no Brasil, é tão ridículo, que logo que o cara toma posse, já começa com pesquisa de avaliação, tá entendendo? Isso cai por terra, a credibilidade é só para justificar lá na frente o que eles vão fazer no TSE, entendeu? Só isso. Maurício Galante, deixa eu te falar um outro dado aqui que foi interessante na pesquisa. O Lula, quando perguntaram a respeito do governo dele, até um tempo atrás, até um mês e pouco atrás, 31% diziam que tinham notícias boas do governo, viam na mídia notícias boas do governo, enquanto que 60 e poucos por cento diziam que não, né? E esse número aumentou para 38%. Então a população está sentindo que o governo Lula está melhor. Quanto? 38% tem essa percepção. É evidente que pesquisa, como disse o Silvio e o Renato, a gente faz do jeito que a gente quer. Mas a pesquisa, na verdade, é um acompanhamento de fatos, né? É acompanhamento de fatos. E aí, você acha que isso tem alguma representatividade? Como é que você vê isso? Com todo respeito à bancada, eu não acho. Eu acho que a pesquisa é comprada. Eu acho que a pesquisa é comprada na cara dura. Nós estamos lidando com uma quadrilha, nós estamos lidando com um narco-estado, com narcotraficantes, que já ficou claro isso para todo mundo ver, ou seja, qualquer coisa que eles falam ou publicam, você não pode acreditar, não tem credibilidade alguma na minha Galante, só um adendo para o seu comentário. Essa Genial Quest, que é a que mais dá aí aumento de
aprovação para o Lula, ela é paga, já tem uma pesquisa que foi comprovada que ela é paga com dinheiro sujo do PCC. Renato, o Banco Genial está arrolado pela Polícia Federal na investigação de lavagem de dinheiro na Faria Lima. Aí vocês querem que eu comente uma pesquisa da Genial Quest? Pelo amor de Deus. Não é da Genial Quest, ela é do IPESP, tá? Mas não importa. Não, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sim, todas elas podem sofrer do mesmo mal. Então, assim, o fato é esse. Essas pesquisas são fake. O que eu me pergunto é o seguinte. Se eles realmente controlam STF, Congresso, e controla tudo, e estão indo bem, e realmente o governo tem aprovação, porque não é difícil também o governo Lula ter aprovação de uma população que o QI médio é 83, o QI de chimpanzé, né? Então, infelizmente é isso. E ele sabe disso. E é um projeto que foi feito há 40 anos, com lá o seu Paulo Freire, né, com o Gramsci, o Foro de São Paulo, o Paulo Freire, a deseducar a população para chegar nesse nível, para eles engolirem tudo que você fala. Nós que somos uma faixa da população pensante muito pequena, nós conseguimos ver que isso se trata de porta-voz do narco-estado. Só que as pessoas não conseguem ver. E o que acontece? Se eles tivessem todo esse poder, tivessem toda essa aprovação, eles não estariam prendendo o maior líder da conservador sem motivo algum, sem condenação, ou seja, ele foi condenado, mas não foi ainda transitado e julgado, e ele nem está preso por contada. E nem está preso pelo crime pelo qual foi condenado ainda, não é essa prisão. Exatamente, você não teria o general Braga Neto preso, e vamos salientar que o general Braga Neto está preso desde antes do Natal do ano passado, justamente porque ele foi um interventor federal de segurança no Rio de Janeiro, prendeu muita gente do PCC, do Comando Vermelho, sabe de muita coisa, tem muita informação. O motivo que esse cara está preso é porque ele tentou ligar para o pai do Cid. Ou seja, se o processo todo já foi julgado e acabou, o motivo que o general Braga Neto está preso não vale mais, não existe mais, ele foi extinto. Ele está preso por causa disso, entendeu? Então, assim, o que acontece se eles tivessem o poder que eles têm, eles não estariam calando os opositores. Eu acho que é uma bela leitura realmente, e o que eles estão tentando fazer é exatamente isso. Temos que encerrar. Estou aqui recebendo aqui um atrás do outro, aqui um toque atrás do outro, que acabou o tempo, e só para as considerações finais de cada um de vocês três, mas é só uma observação que você falou que está dominado. Hoje saiu mais uma leva de mandados de segurança e de prisões contra o PCC, e saiu também ontem um mandado de prisão e busca e apreensão em uma rede de 60 motéis, que fazem também lavagem de dinheiro. Mas só para a gente encerrar, meu amigo Silvio Bronar, suas considerações finais, por favor. Não, esse resultado aí da atuação da Polícia Federal não é do governo brasileiro, tá? Entenda que isso aí chama-se soft power. Não é a Polícia Federal, é a Polícia Paulista. Não. É a Polícia Paulista. Entenda que isso é soft power. Entendeu? É soft power, é a ação realmente do vizinho do norte. Só destacar uma observação que eu tive aqui do Tucker Carlson a respeito de pessoas presas na Inglaterra, a quantidade de pessoas presas na Inglaterra por free speech, por fala no Facebook, nas redes sociais, 12 mil. Sabe quanto na Rússia, pela mesma atuação? 3 mil. Olha só como é que a gente está, como é que esse povo... O Galante falou sério. Esse comunismo, ele está empesteando o mundo todo para a desestabilização da sociedade. É uma coisa muito séria e, graças a Deus, a gente tem um presidente aqui dos Estados Unidos muito imbuído em destruir, não é amenizar, não, é destruir, eliminar essa peste do inferno da face da terra. Eu agradeço demais pela presença aqui no X da Questão. Até a próxima edição. Obrigado, professor. Obrigado, Renatão. Galante. Tamo junto. Né? Você no Texas, eu aqui no estado mais azul, ou pelo menos bem azul, aqui de North England. Tá bom, meu amigo? Um abraço aí a todos. A camiseta do Braunar lhe condena, ou condena. Renatão, muito obrigado por mais um X da Questão. Suas palavras finais, por favor. Eu que agradeço, Pilão, está mais ou menos com você.
Não entendi, eu que agradeço aí a participação demais no X da Questão e preparando já para a próxima, eu quero levantar uma tese aqui de eleições 2026. Até a próxima. Tchau, tchau, Renato. Até a próxima. Galante, você aí dos Estados Unidos, as suas considerações finais, rapidamente, porque estourou já em mais de 5 minutos o nosso tempo. Obrigado pelo carinho e por ter me convidado mais uma vez no programa X da Questão. Um abraço ao Renato, ao Silvio, professor Pilão e a nossa audiência. E estamos aqui à disposição quando nos convidarem novamente. Muito obrigado. É bom que venha sempre, é bom que venha sempre. Um abraço a toda a nossa audiência, aos nossos amigos aqui do Connect TV e o nosso amigo Eudes, o português, vê se para de fazer entrevista e venha trabalhar um pouco e a gente se vê na semana que vem. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.